Oi pessoal, eu sou a professora Vanessa, dou aula para o 2º ano no Colégio Força Máxima. E hoje nós vamos começar falando da matéria de ciências, tá? Estamos no capítulo 4, as páginas estão entre 324 e 343, coloca aí direitinho para acompanhar. O meio ambiente e a biodiversidade. Chamamos de biodiversidade o conjunto de espécies de um ambiente. Plantas, animais, fungos e outros seres vivos dependem um do outro para poder sobreviver. É o que chamamos de relação de interdependência. Eu coloquei uma imagem aqui que mostra bem o que é uma biodiversidade. São todas essas espécies convivendo no mesmo espaço. Por exemplo, aqui nós temos espécies de plantas, de animais, temos o ser humano, e todas essas espécies convivem juntas no ambiente. Isso é a biodiversidade, tá? E também uma espécie precisar da outra para sobreviver é o que nós chamamos de relação de interdependência. Por exemplo, os seres humanos, nós precisamos de outras espécies para poder sobreviver. Nós precisamos dos animais, porque nós precisamos de alimentos que vêm deles, Nós precisamos de plantas, porque as plantas, além delas purificarem o ar que a gente respira, a gente também faz remédios através delas, certo? Diferentes tipos de planta. Agora nós vamos focar nas plantas, ok? Em nosso planeta encontramos milhares de espécies de plantas e animais. Esses seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Animais e plantas de tamanhos e formas diferentes vivem em ambientes diversos. Cada espécie possui características próprias, como cor, tamanho, tipos de alimentação e adaptação ao ambiente que vive. Eu coloquei duas imagens aqui de duas plantas que são bem diferentes. E elas vivem em ambientes bem diferentes, Nós temos uma rosa, que é uma planta que ela precisa um pouco mais de água, ela precisa de um ambiente mais fresco, E temos um cacto, que ele não precisa de nada disso que a rosa precisa. Então são plantas diferentes e elas se adaptam a ambientes diferentes, tá? As plantas podem ser classificadas como terrestres ou aquáticas. As plantas que vivem na água são as aquáticas. Algumas espécies vivem totalmente dentro da água, outras têm suas raízes fixadas lá no fundo, do lago ou do rio, lugar onde elas vivem, e outras plantas elas flutuam. Eu coloquei dois exemplos aqui, dá uma olhadinha nesse primeiro. Essas plantas aqui, elas vivem totalmente submersas, elas vivem totalmente dentro da água. Olha os peixinhos passando, E elas estão todas dentro da água. Já essa aqui não, é uma planta flutuante, Ela vive assim, dessa forma, ela flutua sobre a água, tá? E as plantas que não vivem, na água, as que nós conhecemos mais, temos mais contato, que são as plantas terrestres, que elas nascem lá do solo, que é a que a gente tem em casa, geralmente a mamãe tem, o pai. Agora a gente vai para os animais, vamos lá? Diferentes tipos de animais. As espécies de animais podem ser muito diferentes, dependendo do ambiente em que vivem. Os animais que vivem na terra são chamados de terrestres. Botei exemplos aqui de animais que a gente conhece bem, O elefante, o cachorro, o gatinho, a cobra, são todos os animais que vivem na terra. Eles não sobrevivem, submersos na água. Eles precisam o quê? Da terra para sobreviver. Eles vivem na terra, são animais terrestres. E agora nós vamos falar sobre os animais aquáticos, ok? Os animais aquáticos são aqueles que eles vivem em lagos, rios, oceanos, Esses nós chamamos de animais aquáticos. Eu coloquei vários exemplos aqui pra gente ver, Nós temos a baleia, tubarão, golfinho, tem tartaruga aquática. A gente tem que lembrar que tem tartaruga que vive lá dentro da água, mas também tem tartaruga que é terrestre, que vive só na terrinha, Temos os peixes, pinguim, todos esses animais são animais aquáticos, ok? Então vamos relembrar? Dar uma relembrada em tudo? Então hoje nós falamos sobre a biodiversidade. O que é biodiversidade, gente? Biodiversidade é o conjunto de todas essas espécies que nós vimos, tanto sendo aquáticas ou terrestres, vivendo juntas, vivendo em comunhão, Nós precisamos também um do outro para sobreviver bem, certo? Eu preciso, por exemplo, dos animais, você também, para a gente poder se alimentar, a gente precisa das plantas, para poder respirar melhor, fazer remédios, tudo aquilo que eu falei anteriormente.
E nós falamos também desses dois grupos separadamente. Nós falamos só das plantas, que também podem ser aquáticas ou terrestres, né? As plantas aquáticas são aquelas que vivem na água. A gente viu que elas podem sobreviver submersas, totalmente lá dentro da água. Ou tem plantas que elas sobrevivem flutuando na água, certo? E nós vimos também que tem plantas terrestres, que são as que a gente já conhece, né? Que a gente geralmente tem em casa, a mamãe gosta, o papai, né? Que são as plantas que elas nascem da terra. Vimos também sobre os animais, que os animais, como as plantas, também tem animais que vivem como? Na água e tem animais que vivem na terra. Os animais aquáticos, eles vivem submersos, né, na água, eles vivem dentro da água. E os animais terrestres são aqueles que sobrevivem na terra. Todo mundo entendeu? Espero que sim, tá? Estou morrendo de saudade de vocês. Um beijão.